Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro. Então vamos iniciar hoje as nossas aulas de Química Analítica Quantitativa. Ih, né? Você se assusta, né? Mas não é não, pessoal. Não assusta não, mas também não relaxa, tá? Porque Química Analítica, como o próprio nome fala, dentro das químicas em geral, né, que a gente estuda, ela é que tem o quê? Maior grau de quê? Precisão de exatidão. Já que com isso você controla processos, controla a produção de produtos, de medicamentos. Então, a química analítica quantitativa, ela é muito específica. Ela é muito importante para quê? Para você ter noção de, no caso de controle de qualidade, quando for desenvolver um medicamento, um produto, um alimento. Então, química analítica está em tudo, porque com isso você acha muita coisa. Você acha precisão, exatidão da quantidade de um composto químico presente. Então, nessa disciplina, embora ela seja curta, eu vou te colocar o quê? Com aquilo que vai te servir para disciplinas mais na frente, como bromatologia, controle de qualidade físico, químico, controle de qualidade biológico, microbiológico, cosmetologia, porque aí vem, você vai ver. Embora na química analítica qualitativa você te ajuda, essas duas químicas são importantíssimas na vida. Para quem for desenvolver depois trabalho em indústria, em qualquer indústria, o farmacêutico se destaca por quê? Controle, análise e controle de qualidade. Por isso que é importante. Embora eles tenham tudo padronizado, mas se chegar lá, se você não ter noção das coisas, é complicado, tá? Mas, assim, a gente vai desenvolver de uma maneira bem prática e bacana, né? Focando sempre nos nossos exemplos, nada fora do normal, porque aqui não é química pura, né? Como alguns cursos, né? Tá? Então, mas não pode relaxar, que química tem que treinar, tá bom? Eu vou mostrando para vocês aqui nosso plano de ensino, né? No caso, né? Aqui nosso plano de ensino, mostrando aí na disciplina 30 horas, é segunda-feira, bem-vindos, né? Tá? Aqui no Sementa, né, no caso, né, a gente vai falar sobre métodos de análise quantitativa, no caso, tratamentos estatísticos de dados, embora isso você vai ver com maior, é, assim, com maior profundidade, quando você tenha bioestatística, epidemiologia, você vai entender um pouco mais. Então, a gente vai falar basicamente sobre quê? Dois tipos de análise importantes para você, que é a análise gravimétrica, tá? Que é muito importante essa análise gravimétrica e análise volumétrica. São dessas duas, cara. Isso aí a gente tem que saber aqui, ó, tá? Não é aquela coisa assim complicada, obviamente, depende, né? Então a gente vai te ensinar o básico que você tem que saber. Assim mesmo, como são técnicas de exatidão e precisão, tem que ser associadas a métodos presentes, né, que são basicamente métodos de separação, como é a cromatografia, dentro dos vários tipos de cromatografias que a gente vai ver para separação de compostos. Isso também, a hora que eu lembrei, isso aqui pode te servir para quê? Quando você entrar a fazer farmacognosia, os controles, quando você for fazer seu TCC, lembra que a gente falou? Analisar o conteúdo de flavonoides de uma planta X, analisar o conteúdo de aspirina desse comprimido da marca X. Então, tudo isso são análises que você faz, sejam volumétricas ou sejam gravimétricas, tá? Então, isso é muito importante dentro do que é a química analítica quantitativa, tá? Então, ai, então, temos aqui o que, no caso, os objetivos, né? A disciplina compreender os princípios da análise química quantitativa, as habilidades e competências, né, que vocês têm que desenvolver sempre um pensamento crítico e flexível e autonomia intelectual, no caso, esse no principal objetivo, diferenciar as análises quali e quantitativas. Quali é uma coisa, quanti é mais coisa, tá? Só para você entender. Aí, no caso, nosso conteúdo programático, estaremos falando, né, na parte 1, na parte 2, né, aqui o que eu falando. Primeiro falaremos uma introdução, o que é química analítica agora,
E depois entramos com os métodos de análise, tratamentos estatísticos, assim brevemente, né? Vocês, como eu falei, vocês vão ter mais disso na estatística, na bioestatística e epidemiologia, falando disso, tá? Aí vemos, né, falar sobre análise gravimétrica, basicamente formação de precipitados. Entramos depois com análise volumétrica, potenciometria, né, análise espectroquímica e a cromatografia. Cara, a cromatografia é uma coisa tão bacana, você vai gostar. Aqui nosso cronograma, tá, pessoal? Então isso vai ser encaminhado, né, obviamente, tá? Não preocupem não, tá? Aí também, no caso, metodologia de ensino, né, nossas aulas, também tudo isso vai ser gravado, está sendo gravado, aliás, tá? Está sendo gravado e vai ser postado primeiro agora no Mentor e depois vai para o SAF. A gente só está trabalhando agora nesse mês de agosto, pessoal, pelo Mentor, tá? Não, ainda não no SAF. Então não tenta procurar o SAF por enquanto, somente no Mentor, tá, pessoal? Isso vai estar também publicado no meu grupo, no meu canal do YouTube, né? Aproveita para se inscrever e receber, né? Quando entram os vídeos, né? Das aulas e tudo demais, tá, pessoal? Os recursos de ensino, né? Obviamente, né? No caso, os critérios de avaliação sempre vai ser esses 3 critérios, né? Com as atividades, tá? Isso a gente vai detalhar melhor ainda, né? Nos próximos. Nossa bibliografia, tá? Eu vou encaminhar para vocês a bibliografia também, tá? Em PDF. E seria isso, basicamente, essa questão da nossa, como falar, da nosso plano de ensino, tá, pessoal? Agora eu vou compartilhar com vocês essa nossa primeira aulinha, tá? Bem, então a gente está falando de química analítica quantitativa, nós já falamos de química analítica qualitativa, bem, vocês tiveram agora há pouco, né? Então, para não perder os conceitos, vamos rever isso, temos que rever algumas coisas. Mas vamos dar uma introdução para dar o espaço, né, para a gente ver o que vocês fizeram, né, na química analítica qualitativa, tá? Aqui a bibliografia é aquilo que eu estava mostrando antes, só quem for ver, né, capaz acha na internet, em PDF, mas embora eu vou mandar, mas vai que alguém se anima mais, né? Os livros, Vogel, né, Harris, são específicos. O brasileiro aqui do meio, né, Orlando, Aplicações em Química Analítica. E outros livros, né, clássicos, Skur, que é bastante utilizado. Vogel, né, são as novas edições, né, na verdade. E aqui também para aulas de laboratório, a partir de setembro, né, teremos nossas aulas de laboratório, tá? Estejamos pendentes disso, tá? As aulas, como eu estou colocando, não seguem fielmente uma única referência das citadas, tá, pessoal? Mas tem aí alguns exercícios, outras formas de explicar, que capaz possam ajudar vocês. Então, entrando no caso, na parte da química analítica, quantitativa, a gente fala, né, no caso da química, o que ela trabalha? O que ela vai trabalhar? Qual que é o objetivo, o fim, o propósito? Primeiro, a determinação da massa, concentração ou composição de um ou mais componentes de uma amostra. Quando a gente fazia a comparação com a qualitativa, a gente identificava muito se tinha a presença dela ou não. Aqui na quantitativa, além de ter e de saber da presença dela, a gente vai saber o que? Determinar sua massa, isso estamos falando por elemento, a concentração do composto, ou de que está feito, né? Qual que é a composição desse composto, que às vezes muita gente não sabe, né? Quando vem pesquisar uma planta, ou uma substância que tem um poder ativo terapêutico X, então eles têm que investigar de que está feito. Isso também é muito utilizado nas indústrias, quando eles fazem espionagem de um produto X, né, que aí eles pegam o produto e tentam que, por química analítica quantitativa, encontrar qual que é a composição de um ou mais componentes dessa amostra, tá? E tudo é da amostra, o analito, né, também chamado. Essa química analítica, né, no caso,
ela compreende, dentro da análise que ela vai fazer, né? No caso, compreende a definição do problema, basicamente. Nós vamos trabalhar na definição do problema, na escolha até da técnica analítica, se você vai usar dentro do que a gente falou, análises gravimétrica, volumétrica, potenciométrica, por cromatografia, fazer uma correta amostragem, que isso é muito importante, de todos esses 8 passos, pessoal. A mais importante é a amostragem. Não tem como não. Você pode ter tudo de melhor dos outros, mas se você não fez uma correta amostragem, pesagem, para falar, você não vai ter um resultado fidedigno. Você pode ter resultado, você vai ter, mas ele não vai condizer, né, no caso, com o real, tá? Aí também temos o tratamento da amostra, né, no caso que a gente tem que trabalhar, né, a condução da análise, uma vez que você já soube, né, que análise você vai fazer, o tratamento de resultados que se dá, né, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre esses testes estatísticos, como interpretar os resultados, isso é uma coisa assim que a gente tem que assim, na verdade, todo mundo tem um certo problema, né? Porque a gente observa, sabe que tem o resultado, mas não sabemos interpretá-lo, porque me sai um monte de números. E aí, como que se interpreta isso para o problema que eu estou desenvolvendo, tá? E a correta apresentação dos resultados. Normalmente, isso aqui que a gente falou, isso a gente chama de processo analítico, tá? Toda essa análise completa e detalhada. E isso está presente muito parecido até com quando a gente viu metodologia, vocês conhecem, né, metodologia da pesquisa, metodologia científica, né, que tudo parte através de quem? Lembra? De um problema, né? Então, na química analítica quantitativa, ela é muito apegada a isso. Ela é muito assim, tem que seguir rigorosamente esse sistema, essa técnica, porque senão não dá certo. Tá? Então, mostrando a imagem que vocês estão vendo agora, né? Tem esse problema, né? No caso, a partir desse problema eu vou definir qual que é o meu objetivo, no caso, para pesquisar, e em base disso eu plantejo, vou planejar, no caso, essas estratégias da amostragem. A amostragem tem que ser importantíssima, porque com essa amostragem eu defino a amostra que eu vou coletar, da forma que eu vou coletar. Aí vamos ter, no caso, a preparação, a porção de medida, como você vai coletar, quanto. Só que durante tudo isso, esse processo pode acontecer problemas, incompatibilidades, que a gente chama de ruídos e erros. Ah, isso é ruim, professor? É ruim, mas também não é o fim da picada, porque a gente tem, né, mediante estatística, um apoio, um certo apoio. Porque, queira ou não, quando a gente está trabalhando em processo analítico, quantitativo especificamente, a gente está trabalhando em que? Amostragens ínfimas, quase que infinitas, muito pequenininhas, entendeu? Então, a gente tem que observar muito bem como que trabalha nessa parte. Bem, eu vou fazer a medida, vou obter os valores, no caso, vou avaliar essa amostra, aí vou ter resultados nas quais eles podem estar com erros também, então você reavalia isso, você faz uma análise dos dados e com isso obtemos uma informação que no caso é química, né? Porque a gente está analisando uma amostra que tem compostos, tá? E muitos deles são químicos, tá? E com isso eu posso já responder, no caso, o objetivo, no caso, né? Porque o resultado tem que responder, na verdade, é uma conclusão, né? Responde a a um objetivo. E com isso, finalmente posso interpretar meu problema, tá? Então você percebe quão importante que é isso, né? No caso. Nessa análise química, a gente planeja duas coisas, planeja, né, ou vai fazer o planejamento, né, que para essa análise química quantitativa, não deve se escolher, no caso, os métodos, escolher os métodos e técnicas aparentemente mais atrativas, mas aquele que fornece as informações desejadas. Né? E novamente a gente estava falando,
A química analítica quantitativa, ela trabalha com métodos e técnicas que produzem informações, né, de maneira eficiente, com os limites de exatidão e precisão requerida. Por isso que são muito importantes. Aí fazemos, no caso, uma comparação, né, com estes 4 diagramas, na qual estamos mostrando como se daria essa análise química. E nós percebemos, né, no caso, que essa primeira é a que é mais exata e precisa. Já nas outras, não é exato, mas também não é preciso. A terceira, preciso, mas não é exato, porque o exato tem que ficar no meio, entendeu? E a outra não é exata e não é precisa. Então a gente precisa entender sempre que a gente precisa da primeira, que é exata e precisa, sempre, tá? Aí vou escolher um método analítico, e isso vai depender de algumas características importantes. A primeira, a quantidade da amostra disponível, porque se você tem que observar, lembra que tínhamos falado da amostragem, observação, essa quantidade de amostra disponível, para ver se você consegue atingir. Quando a gente faz essas análises, pessoal, a gente vê, você faz centriplicata. Então, são 3 vezes. Então, se você tem 1 grama, até menos, né? Aqui estamos falando de microgramas. Então, você tem que saber se tem quantidade. Já aconteceu, né, que eu que já trabalhei um pouquinho com pesquisa, né, que nossas amostras eram ínfimas. Então, a gente tinha que fazer um racionamento, né, muito preciso, senão a gente ficava sem amostra. Quantidade relativa do componente desejado, também uma coisa interessante. A exatidão, né, novamente falando, composição química, no caso da amostra, número de amostras a analisar também, depende, porque tem métodos que são precisos, mas somente para pequenas quantidades de amostra. Quando se utiliza muitas, ele já dá uma discordância nos valores, então tem que avaliar tudo isso para escolher um método analítico. E os recursos disponíveis, que é outro grande problema que a gente enfrenta hoje, mais ainda hoje, né, nesses dias que está se perdendo o apoio, né, na pesquisa. Os tipos de análises que a gente vai ter, basicamente, né, vai ser de acordo com os dados gerados por uma análise, podem ser, no caso, se for aproximada, quando é determinadas quantidades aproximadas dos elementos de uma amostra, ou seja, não tem uma precisão, né? Ela pode ser parcial, em que é determinado apenas alguns constituintes da amostra, então ele não é exato, você percebe, né, os tipos de análise. E de traços, em que é determinados certos constituintes presentes na amostra que estão em concentrações muito baixas. Estamos falando em microgramas por litro ou microgramas por quilograma de peso, né? E a completa, em que determina todos os componentes da amostra. Esse é o tipo de análise que nós procuramos. A completa, que é a química analítica quantitativa, ela procura isso, que é a completa, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Essa teoria é muito importante, tá, galera? De acordo com a concentração dos elementos na amostra, podemos saber, no caso que temos tipos também de análises macro, que são quantidades superiores a 0,1 gramas. Temos meso, que é a semimicro, né? Entre 10 a menos 2 a 10 menos 1 gramas. A micro, que é entre 10 a menos 3 e 10 menos 2, você vai só diminuindo. Submicro, entre 10 menos 4 menos 3. Ultramicro, inferiores a 10 a menos 4. E os traços, né, do tipo de análise, né, quantidades entre 10 a 4, né? Então, falando microgramas. Ou também pode ser utilizado partes por milhão, no caso. Porque são tão ínfimas, pessoal. Às vezes os métodos analíticos eles não conseguem achar assim. Então, normalmente se fala em partes por milhão também, às vezes. Se a gente for falar, analisar uma proteína, dependendo da técnica, a gente encontra ela em partes por milhão, tá? E os microtraços, né, basicamente é mais que tudo partes por milhão, ou partes por grama, que não tem uma sensibilidade tão forte, nanotraços. Os métodos clássicos, no caso,
que normalmente vocês viram na 1, né, que é a estequiometria, né? Também são muito importantes na análise gravimétrica e titulométrica, titulação, tá, pessoal? Uma coisa importante. Aí temos a análise gravimétrica, que é uma análise em que se isola e se pesa um elemento ou composto definido sobre uma forma tão pura quanto possível, tá? O elemento composto é então convertido numa forma adequada de pesagem, né? Podemos fazer uma solução, por exemplo, né? A concentração do elemento composto pode ser calculada desde que conheça a fórmula da forma convertida e as massas molares dos elementos constituintes. Podemos, nessa equação, né, podemos ver essa reação, né, o bário mais sulfato. O bário na forma aquosa, as duas, né, os sulfatos são líquidos, eles vão me dar o quê? Um sulfato de bário, esse sulfato de bário, e pode ser hidratado, né? Isso vai depender do número de moléculas de carbono, tá? E se a gente adicionar ela calor para acelerar a reação de transformação de líquido para sólido, né? No caso, para concentrar mais a amostra, né? 800 graus centígrados, né? Para caramba. Então, se nos vai favorecer, né? Um sulfato de bário sólido, no caso. Então, você percebe como é que essa análise gravimétrica ela é bem exata. Ela depende bastante da estequiometria, tá? Por isso a gente vai falar dela bastante. E quando a gente faz isso, a gente trabalha bastante com quem? Com a balança analítica. Obviamente, todos, quando a gente fala em farmácia, é balança analítica, semi-analítica. E aqui vamos falar sobre um primeiro exemplo, no caso, que é vamos a falar, se suponhamos que quiséssemos analisar o teor de cloro, cloro Cl, não esquece, em uma amostra de sal, sal de cozinha, né, cloreto de sódio. E para essa análise, no caso, né, 0,0536 gramas da amostra, que foram obtidos após precipitação como cloreto de prata, produziu um resíduo de 0,1290 gramas. Então, isso que temos. Como vamos analisar o teor de cloro em um sal de cozinha, né? E o que nos dão é que nós temos essa quantidade de amostra essa amostra, né, no caso, e vamos a começar a desenvolver ela. Primeiro fazendo a reação, né, no caso, a reação estequiométrica. A gente está falando, estamos uma amostra que contém que cloro, mais prata, no caso. Isso vai nos dar o quê? Uma amostra de que um produto que vai ser o cloreto de prata, que vai ser X hidratado, né, N hidratado, que uma temperatura de 130 graus, né, um catalisador utilizamos, obtemos o precipitado, né, no caso, né, um cloreto de prata. Esse cloreto de prata tem que ser analisado. E a gente avalia, né, que uma mol de cloreto de prata contém uma mol de cloreto, que é a mesma coisa. E, no caso, quanto que equivale uma mol de cloreto de prata? Fazendo, né, a somatória das massas atômicas, dá 143,3 gramas de cloreto de prata, que contém quanto de cloro? Cloreto, né, no caso. Contém 35,45, tá? Então, partimos daí. E o que eu tenho aqui é quanto? Me produziu um resíduo, é um resíduo, né? Um resíduo de 0,1290 gramas de quê? De cloreto de prata. Tá falando, né? Após precipitação, como o cloreto produziu um resíduo. E isso, queremos saber quanto que tem, então, de cloro. Então, fazemos uma regra de 3, tá? E obtemos X, né, regra de 3, que vai multiplicar o resíduo, que foi 0,1290 gramas de cloreto de cloreto de prata, vezes o quê? As gramas de cloreto, partido, no caso, as gramas, os 143,3 gramas de cloreto de prata. Isso vai nos dar quanto? Quanto de cloreto temos nesse resíduo? Temos 0,03192 gramas de cloreto.
Tá entendido? Mas professor, mas e aí? Só que isso aí é da amostra, né? Então a gente precisa trabalhar, no caso agora, com a amostra. E a amostra nos fala o seguinte, que tem 0,05, 536 gramas de amostra que contém quanto que a gente achou. A amostra, que não sabemos de que sal de cozinha, né? Não sabemos. Então tem quanto? 0,3192 gramas de cloreto. Então sabemos que tem cloreto nesse. Então, quanto isso vai valer em 100 gramas da amostra da sal de cozinha? Porque isso que nos colocam nos rótulos, não fala? Por cada 100 gramas, por cada colher, tem tantos gramas de quê? Do produto principal. Aqui nesse caso é cloreto, né, do sal de cozinha, mas em outros, no whey protein, por cada 100 gramas tem tantos de proteína. Então tem que fazer o quê? Uma regra de uma porcentagem no caso. Tá? E aí descobrimos que ela tem, nos dá quanto? Dá 59,6%. Então, nessa sal de cozinha, nós temos 59,6% no caso de cloreto, tá? Mas, professor, e esse, como que a gente compreende esse resultado? Porque aí a gente tem que ver pelas normas, as normas técnicas, quanto que esse sal de cozinha tem que ter, assim, legalmente. E quanto que você encontrou, e quanto que ele diz que tem no rótulo. Tá? Então, você entende a importância desse tipo de estudo, pessoal? Tá? Então, pessoal, a gente vai ficar aqui para ir aos poucos, né, tranquilamente, tá, pessoal? Tá? Eu vou mandar um exemplo desse aqui para vocês também fazerem em casa, que vai ser nossa outra atividade, tá, pessoal? Não esqueçam, não. Tchau, tchau.